Muito bem, olá meus queridos alunos, queridas alunas, estamos aqui com mais uma aula de filosofia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sou o professor Luiz Cláudio e estou aqui com vocês para a gente fazer o nosso exercitando, o nosso praticando aí. Então, nós estudamos alguns conteúdos durante as nossas aulas. Vocês aí receberam algumas questões, um catálogo de questões, e lá tem duas questões de filosofia para vocês responder, que vocês ficaram de responder. Então, eu espero que todos tenham respondido. Quem não respondeu, acompanhe agora, e vá abrindo aí o caderninho, e vá marcando aí e ajeitando as questões certas, Então, vamos começar? Então, vamos lá para o nosso exercitando de hoje de filosofia. Muito bem, nós estamos na questão 21, Hoje a questão que a gente vai trabalhar é a questão 21. E vocês, então, vão se preparando aí, peguem o material, com calma, e vamos, então, agora exercitar. Lembrando que vocês podem errar, tá bom? Nós estamos aqui nesse exercício, onde nós estamos aprendendo, tentando, errando, acertando. O importante é que esse momento é um momento de estudo, Você está aprofundando o conteúdo, recebendo orientação e, claro, aprendendo ainda mais o seu conhecimento daqueles conteúdos que nós estudamos, nas aulas anteriores. Então vamos lá para a nossa primeira questão de filosofia, que está na questão 21. Ela vai dizer o seguinte para vocês, acompanhem comigo aí, ó. O período moderno caracterizou-se por uma fase de grandes transformações de ordem econômica, de ordem científica, social e religiosa, que balizaram o sistema capitalista. Então, vocês lembrem que o nosso conteúdo é o período moderno, nós falamos sobre a modernidade, Então, é nesse conteúdo que a gente vai fazer aqui essas questões. Então, esse aí é o suporte da questão. Vocês têm que ler com atenção. Muitas vezes, essa leitura desse suporte aí, ele já ajuda você a entender lá a resposta que está na alternativa. Sabiam disso? Você vai fazer uma prova do Enem, uma prova aí do SIS, do PSC, aí coloca lá um texto grande de suporte. Você tem que ler ali com calma. Muitas vezes, a maioria das vezes, tem muitas dicas ali, muitas palavras-chave, muitas pistas que vão te ajudar a marcar a resposta correta. Sabiam disso? Então, vamos estar atentos para esse suporte aí. E o que pede essa questão aqui exatamente nesse momento para vocês? Vamos ver. Ela pede o seguinte, que a ideia de modernidade predominante era... Então, qual era a ideia predominante de modernidade? Letra A. Era uma ideia de mudança, de ruptura, de progresso, de inovação e até mesmo de revolução? Será que essa é a resposta correta? Não sei, Vamos para a letra B. A mudança de uma ideia racionalista para uma ideia religiosa. Olha só, Complicou agora. Letra C. É uma ideia teocêntrica, onde Deus está no centro? É uma ideia onde o mundo está estático, controlado por uma força divina? Ou é uma ideia de poder eclesial, poder da igreja? Então, apenas uma alternativa aí está correta. E eu sei que vocês fizeram, eu sei que vocês marcaram. E agora nós vamos então aí colocar as questões para vocês participarem. Qual alternativa vocês marcaram como a correta nessa questão? Vamos lá, eu quero acompanhar agora com vocês a participação de vocês aí. E nós temos então, vamos ver quem vai abrir aqui essa corrida, essa aposta, Quem aposta na letra A? O Elton,
O Elton apostou na letra A, ele disse o Elton Araújo, né? Lá da escola Isaías Vasconcelos, lá em Iranduba. Então, a abertura aqui da aposta foi lá de Iranduba, né? O Elton, muito bem, Elton. O Elton falou que é a letra A. Então, o Elton abriu aí. Será que é a letra A mesmo, pessoal? Vamos ver aí, para a gente ter um parâmetro de outras questões aí, de outros alunos, colegas de vocês, de várias escolas aqui do Amazonas que responderam. Alcilene, lá da Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, também marcou a letra A. Então, 2 letras A, tá vendo? Então, já temos aí um parâmetro. É suficiente? Não, ainda é pouco, né? Para a gente ter, para marcar a letra A. Vamos ver aqui o Ari. Ari Miguel, lá da escola, lá da escola Presidente Castelo Branco. Ele também marcou a letra A. A letra A. E você aí na sala, o que você marcou? Aí na sua casa, aí na sala de casa, no seu quarto, onde você estiver. Onde você marcou, qual você marcou dessas alternativas? Hein? Ou você deixou em branco e vai esperar agora, né? Tem também, né? Espera agora para a gente marcar. Então vão acompanhando. Por enquanto é a letra A. Quem não marcou, será que vai marcar a letra A já como se fosse a certa? Vamos ver aqui então outros colegas de vocês, né? Toniele, Escola Raimundo Holanda de Souza, também marcou a letra A. Então há um predomínio aqui da letra A, hein? Será que é a letra A, pessoal? Vamos ver mais um para a gente tirar a prova aqui dos 9 aqui. Será que é a letra A mesmo? Ó, a Gabriela colocou... Eita, a Gabriela foi ousada, hein? Ela colocou a letra B. Já quebrou ali a sequência do A, né? Então, será que quem está certo? Quem marcou a letra A? A Gabriela marcou a letra B. Então agora já começou a desequilibrar, né, o negócio. E aí, qual será a resposta? Vamos ver mais uma aí para a gente tirar essa prova aí. A Beatriz, lá também do Colégio Castelo Branco. Letra A. Então a Beatriz também colocou aí a letra A. Então, no quadro geral, nós estamos vendo que a letra A predominou. Será que é a letra A mesmo? Vamos conferir? Vamos lá. Questão 21, resposta letra A. Então, realmente, né, quem marcou a letra A, esta é a resposta correta. Quem marcou a letra B ou outra alternativa, corrige. E quem não tinha marcado nada, marque lá agora a letra A. Né, para você fazer aí para marcar, para ter todas as suas questões, né, respondidas, né, para não ficar nada em branco aí. Como eu falei, nós podemos errar, porque nós estamos estudando, estamos aprendendo aqui. E esse momento é um momento também de estudo, de aprofundamento, né, desse conteúdo. Por isso, vamos ver qual é o comentário para essa questão. O que ela quer dizer? Por que a letra A é correta e não a B, como marcou a Beatriz? Porque a Idade Média, né, se a gente faz a comparação, é a época histórica imediatamente anterior à modernidade. Então, as suas características ficam mais ressaltadas. Agora, a aplicação para o mundo predominantemente na modernidade é a ciência. Já na Idade Média era a religião. Né? Então, você vê aí que na idade moderna predominou a ciência, a razão, né, o racionalismo. Né? Foi isso que predominou na Idade Moderna. E na Idade Média, não. Na Idade Média a visão era outra, né? A visão era ligada com a ideia de Deus, né? Com a ideia de que a razão humana ela estava dirigida, né, por essa ideia de Deus, era coordenada, né, era acompanhada. A visão de mundo estava pautada nesse horizonte, enquanto na modernidade estava pautado, né, na ciência, no conhecimento, né, e fora das questões religiosas, fora das questões do sagrado, não é isso? Então, quem marcou a letra A, parabéns. Quem não marcou, parabéns também, porque você está tentando, né? Está aprendendo, está investigando
e buscando uma resposta correta. Vamos para a segunda questão de filosofia, que é a questão 22 do nosso livro, né? Das nossas questões do Exercitando. A questão 22 diz o seguinte, olha lá o enunciado aí, o suporte. O desenvolvimento da ciência moderna levou o homem a questionar o quê? Os critérios usados para a aquisição do conhecimento verdadeiro da realidade. Olha, a ciência moderna, hein? Então vejam aí as palavras-chave, né? Você tem que identificar e marcar. O que pede aí sobre esse enunciado? O que a questão pede? Ela vai pedir o seguinte, ó. É nessa época que a ciência toma os rumos da ciência atual. Você sabe que nós vivemos hoje, nós somos frutos, né, de todo um conhecimento anterior, que é baseado em, primeiro, comprovações por meio de um método, letra A, comprovações com base na fé, letra B, comprovações com base nos indivíduos, dogmas e mitos, opiniões, ideias e decisões de um pequeno grupo. Então, uma dessas aí é que está baseada, né, a ciência moderna. Qual é a questão certa? Vamos lá? Então vamos aí abrir agora para vocês e mostrar aí um pouco o que vocês marcaram, né, sobre essas alternativas aí. Vamos, quem vai começar essa segunda questão, já marcaram a letra C aí, ó. Quem foi? A Vitória, né? É a Vitória, olha, lá da Escola Estadual, inspetora do Cineia, né? É lá dessa escola aí, ó. Ela marcou a letra C. Tudo bem. Será que é a letra C mesmo, Vitória? Bom, você marcou a letra C, né? Vamos ver outro colega de vocês aí, o Carlos Eduardo, né? Lá da Escola Estadual Cleômenes do Carmo Chaves, né? Também marcou a letra C. Também, olha a letra C aí. Será, mano, que é a letra C mesmo? Vamos ver? João Vitor. O João Vitor disse que é a letra A. E é lá do 7, Tarsila Prado em Humaitá, né? Lá de Humaitá. Veio quebrar aí essa sequência de letra C. Agora é a letra A. C ou A? Não dá para a gente ter um parâmetro. Vamos ver mais uma rapidamente, para a gente finalizando aqui. Letra A também, né? Letra A, o Matheus. Mais um para finalizar, para tirar dúvida. Depois do Matheus. Letra A, então. Né? Renan, letra A. Será? Vamos ver a resposta certa para vocês. É a letra A. Parabéns. Por quê? Porque esse período esteve, né, marcado pela revolução do pensamento filosófico. Período moderno, né? Ele não está baseado na religião, nos dogmas. Ele busca conhecimento científico, prova, quer experiência, prova. Então, isso porque deixou de lado as explicações religiosas. Ó. Não é que afastou, acabou a explicação religiosa. Não. Mas eles deixaram de lado essas explicações. Criaram métodos de investigação científica baseado em quê? Não baseado mais nos critérios da religião, mas baseado nos critérios da ciência, do conhecimento, da experimentação. Tá certo, queridos alunos? Parabéns, tá? Eu quero parabenizar todos vocês que participaram. Foi sensacional. Continuem assim, respondendo todas as questões. E até o próximo Exercitando da nossa aula de filosofia. Olá!
Olá, queridos alunos do terceiro ano! Vamos continuar o exercitando agora com a professora Juliana, sua professora de Geografia, né? E vamos analisar as questões que foram colocadas para vocês nesse trabalho. Então, vocês tiveram aí aulas ao longo, né, desse período que iniciou a aula em casa e agora estamos colocando em prática todos esses conhecimentos de todos os componentes curriculares que foram analisados e estudados até agora. Então, vocês tiveram aí já outros componentes que vieram aqui com vocês, fazendo a correção desse exercício e vamos continuar com o exercício, né, a correção do exercitando de Geografia. Muito bem, então, a gente teve duas questõezinhas bem básicas, tranquilas, para vocês poderem analisar o terceiro ano. Foi tranquilo, acredito, mas para quem não pôde participar ou quem aí está curioso em fazer a correção, vamos refazer, né, a leitura da questão de número 23, que ficou para vocês. Então, vamos lá. Na questão 23, né, foi uma questão editada do site Mundo Educação, a velocidade com que se processou a urbanização no país criou algumas dificuldades para o poder público suprir o espaço das cidades, especialmente das grandes, com a infraestrutura urbana e os serviços sociais necessários ao bem-estar da população. Esse foi um trechinho retirado, né, do texto do Território e Sociedade no Mundo Globalizado. É um livro, tá? Livro da editora Saraiva, que foi escrito pelo Lute. Com base nesse texto, vocês iriam analisar direitinho e iam responder a questão proposta. Qual foi a questão? As contradições presentes no processo de produção do espaço urbano brasileiro são muitas. Dentre os seus efeitos mais visíveis, podemos afirmar que, aí temos as 5 alternativas. Letra A, ocorre a falta de moradia e favelização. Letra B, é comum a ausência ou deficiência do transporte público. Letra C, os elevados índices de violência são constantes. Letra D, o desemprego é um dos problemas frequentes das grandes cidades. E a alternativa E colocou que todas as alternativas anteriores estão corretas. Então, como verificamos nessa questão, estamos falando sobre a urbanização. Então, para quem esqueceu o que é essa urbanização, só para lembrá-los um pouquinho antes da gente fazer essa correção e começar o processo de interatividade com vocês, a urbanização foi aquele processo de inchamento das cidades. Veio tanta gente, né, para as áreas das áreas urbanas, né, que foi feito assim um processo muito acelerado. Então as cidades principais começaram a receber mais pessoas. Por quê? Então lembra o processo de industrialização que ocorreu, o trabalho começou a ficar mais escasso no campo, as pessoas começaram a migrar para as cidades, fazendo o chamado êxodo rural. Então veio muita gente ao mesmo tempo para as cidades. E esse excesso de população não tinha lugar, não tinha emprego suficiente, então começou a faltar determinados itens sociais, né? Emprego, moradia, e esse processo de urbanização que ocorreu principalmente no Brasil, acelerado, né? E ainda tem até os dias de hoje, cada vez mais as cidades estão mais inchadas, levou-se a ter diversos problemas. Então vocês deveriam ter analisado a questão e pensando quais são ou qual é, né, de acordo com as alternativas colocadas para vocês, o principal ou os principais problemas que a gente pode destacar na urbanização do Brasil, principalmente na urbanização do Brasil, mas porque é nossa realidade, mas vocês poderiam pegar também de outros lugares, porque isso ocorreu em diversos lugares do mundo. Tá bom? Então aí a gente vai começar a destacar algumas das interatividades, algumas das respostas de vocês vão começar a aparecer aqui. A gente já tem alguma resposta? Já, olha só, a gente abre então, né, o exercitando de Geografia com a participação da Alcilene, da Escola Professor José Bernardino Lindoso, e diz que a alternativa correta é a alternativa E. Então ela diz que todas as alternativas estão indicando os problemas principais da urbanização que ocorreu. Quem mais participou com a gente? A Raíssa Gomes, também colocou como resposta a letra E. Então, será que a gente já tem aí a resposta correta aparecendo para a gente? A gente vai analisar novamente daqui a pouquinho para poder colocar para vocês as respostas. Outra participação é do Antônio. Antônio colocou letra E também na questão 23. Todo mundo prestando bem atenção, né? Na questão, no enunciado. Agora nós temos a aluna Lívia. Lívia concordou com os demais colegas, os demais alunos e colocou também a alternativa da letra E
como a resposta correta. Quem mais participou conosco? Vitória, lá da Escola Dulcineia Varela Moura. Muito obrigada pela sua participação, Vitória. E ela colocou também a alternativa letra E. A gente tem aí, né, todo mundo, uma unanimidade de resposta. Será que alguém discordou? Quem foi a próxima participação da gente? Temos? Acho que não, acho que acabou as participações por aqui. Não, tem sim, tem no chat. Tem a Ana Vitória, acabou de colocar, né? A Lisiele também colocou pra gente a resposta e as duas concordaram também que é a alternativa letra E. A gente também tem a Even Clícia. Acho que é esse o nome. A alternativa da Escola Roderick de Castelo Branco também colocou a alternativa E. A gente está aparecendo para vocês agora a aluna que participou, né, colocando para a gente a resposta da questão dela. E a gente tem aí, pelo que eu estou analisando aqui no chat, olha lá de Humaitá, né, o 7 da Tarsila Prado também colocou como resposta a alternativa E. Muito obrigada pela sua participação, por o nosso projeto também está chegando aí e você está participando conosco da nossa aula, tá? Aí apareceu agora ainda o Carlos, letra E. Aí também tem a Nayeli, também colocou letra E. E aí, por último, a Jéssica falou que pulou eu, lá do Roderick também. Aí eu não vi, Jéssica, a tua resposta, tá? Por isso que eu não li o seu nome. Aí, se a gente achar, daqui a pouco aparece aqui. Bom, então vamos lá para a correção. Nós verificamos que a questão traz o processo de urbanização. Se a gente for levar, então, em conta, vamos colocar de novo para vocês as alternativas, tá? Lembrando que o processo de urbanização foi o processo de aceleramento da população vindo em massa para as cidades, o inchamento das cidades, vários problemas ocorreram. E aí, a questão 23 destacou alguns. Então, olha lá as alternativas. Então, que começou a ocorrer a falta de moradia e da favelização. A letra B colocou que foi a ausência ou deficiência de transporte público. Na letra C, os índices de violência. Por que ele vai colocar aí? Bom, já até começando a dar a resposta. Porque muitas das vezes não tem emprego, algumas pessoas acabam recorrendo, né, à criminalidade. E aí, como não tem a criminalidade, ou seja, já está na D falando também, o desemprego. E colocou também que a E diz, não, tudo aí que foi falado nas alternativas anteriores está correta. E sim, como nós vamos ver no nosso gabarito, a alternativa E é a alternativa correta, né? Todas as alternativas estão mencionando problemas que ocorrem na urbanização brasileira, porque ela não vai beneficiar todo mundo, ou seja, quem não tem, né, capital, quem não tem dinheiro, vai passar pelo processo de desigualdades sociais. Ou seja, veio do interior, muita gente, né, que veio do interior, o chamado êxodo rural, abandonou tudo lá no campo para tentar a vida na cidade, acabou vindo com diversas dificuldades. E essas dificuldades, né, vai estar referente à moradia, as favelas, as moradias irregulares. Já que tem muita gente para transportar, a deficiência vai ocorrer também no transporte público, porque a cidade estava programada, planejada, de repente, para determinada quantidade de pessoas, e agora tem uma população muito maior, né? A gente percebe isso muito nas grandes cidades, nas áreas de metrópoles. Então, a alternativa é para a questão 23. Parabéns a todo mundo que participou e aos demais que acertaram a questão. Vamos dar seguimento agora na questão de número 24. Na questão 24 tem um texto, né, tem a questão da FGV de São Paulo. Então, vamos lá. As chamadas cidades globais, como São Paulo, não são apenas cidades grandes, mas exercem funções específicas no mundo globalizado. Assinale a alternativa que menos caracteriza uma cidade global. Então, já está deixando claro qual é o tema. Estamos falando, né, de cidade global. Cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil, com a maior quantidade de pessoas. Então, ali estão os principais, né, pontos econômicos e pontos financeiros do Brasil. Estão na cidade de São Paulo. E aí, então, cidade global. Vamos para as alternativas relacionadas a esse tema. Então, a alternativa A diz que caracterizam-se por dispor de infraestrutura sofisticada voltada aos setores de serviço e comunicação, por exemplo. Na letra B, diz que as cidades globais se caracterizam pela grande presença de produtividade oriunda do setor primário. Letra C, abrigam as sedes administrativas de grandes empresas transnacionais. Na alternativa D, diz que cidades globais costumam sediar grandes eventos políticos, comerciais, esportivos e
culturais. Já a alternativa E diz que as cidades globais não têm conexão direta com o mundo financeiro, por intermédio, sobretudo, da Bolsa de Valores. Então, aí, nessa questão 24, seria aquele que não faz referência, né, ou seja, não complementa ao conceito de cidade global. Tá bom? Então, a gente vai começar a destacar algumas das participações de vocês, mas vocês devem lembrar que cidade global, ela vai além daquela categorização de metrópole, metrópole nacional, metrópole regional, aí capital regional, distrito, subdistrito, ela vai além disso, né? As cidades globais são cidades enormes, cidades que recebem, né, fluxos de diversos lugares do mundo. Ela não é que ela perdeu, ela ganhou um destaque maior do que o aspecto nacional. Ela passa a ser uma cidade global, já dá a dica, né? Ou seja, ela engloba vários lugares do mundo, vai receber influências de diversos lugares do mundo, não só pela internet, já entrando na globalização, mas também pela presença, né? Pela conexão dele com os outros. Então, vamos começar a destacar algumas das participações de vocês que estão indicando a resposta para a questão 24, que a gente vai começar pelo Gabriel. Gabriel colocou que é a letra A. A letra A que vai indicar, né, o conceito que menos caracteriza a cidade global. Obrigada, Gabriel, pela participação, por estar abrindo aqui a nossa questão 24. A gente segue para Andrei, eu acho que é Andrei, da Escola Estadual Paulo Luiz Ruas, letra A. Obrigada também pela sua participação. Quem mais que a gente tem participando agora? Lá de Iranduba, o Enoque. Olá, Enoque, bem-vindo à nossa aula. Então, ele colocou a letra B como a resposta correta. Opa, diferenciou aí um pouquinho. Vamos já descobrir, né, qual é a resposta correta. Próxima participação vem da Raira, desculpa se eu não acertei a sua pronúncia, tá? E ela colocou que a letra A. A gente tem aí na questão 24 já uma divisão. Alguns para a letra A, outros para a letra B. Mas também obrigada pela sua participação. O próximo conosco, olha aí a Jéssica. A Jéssica apareceu agora, né? A Jéssica, lá da Escola Castelo Branco, colocou também a letra A. Pronto, Jéssica, não pulamos dessa vez. Obrigada pela sua participação. Seguindo, a gente tem Antônio Carlos, acredito, né? Da Escola José Bernardino também, lá de Boca do Acre. Olha só o nosso projeto chegando longe. Olá, muito obrigada pela sua participação e a sua resposta foi a letra A. Olha só, então a gente tem aí uma grande maioria de vocês que analisaram, né, e conceituaram que, ou seja, daqueles conceitos apresentados estão indicando que a letra A não faz referência, né, ao tema pedido. Próxima participação, de quem será? A gente tem da Kailane, da Escola Sebastiana Braga, colocou letra B. Aí alguém para defender a letra B também junto com o aluno anterior, né? A gente já está aí, ó. A e B. Daqui a pouquinho vamos descobrir qual é a resposta correta. Obrigada pela sua participação. E a gente já tem o Ronald Lopes. Romão, olá, seja bem-vindo à nossa aula. Questão 24, letra A. Eu acredito que seja Isaías Vasconcelos, a sua escola. Muito obrigada pela participação de vocês. Mais alguém? Vamos ver. Tem sim, a Clícia novamente apareceu, lá da Escola Castelo Branco também, questão 24, letra A. Então, a gente tem aí a grande maioria, até o momento, de vocês indicando a letra A. E aí veio 2 ou foi 3, né, alunos que foram para a letra B. Vamos então analisar, vamos voltar lá para as alternativas, rapidinho, só para a gente relembrar qual dessas alternativas que não vão fazer referência. E o que a gente analisa, que a única que não vai fazer referência vai ser a letra B. Por que a letra B não vai fazer referência? Por causa da palavra setor primário. Se eu estou falando de cidades globais, eu vou estar falando de setor secundário, setor terciário, ou seja, de indústria, de comércio, assim como a gente pode analisar na resposta, que vai dar para vocês o gabarito como letra correta, a alternativa B. Porque olha lá, não tem ligação com as características básicas mostradas nas outras sobre as cidades globais, uma vez que nestas cidades o setor secundário, que é a indústria, e principalmente o terciário, que é o comércio, o setor financeiro, são muito mais relevantes, como descrevem nas outras alternativas. Então, a letra B foi a única que não exaltou essa qualidade do fluxo de informações. O setor primário ele é importante, sim, mas não dentro das cidades globais, né? Ele vai estar mais para as áreas
áreas de interior, então mais para as cidades que vão estar voltadas, né, para o campo. As cidades globais vão ser cidades mais dinâmicas, de processo, de progresso, né, mais dinâmicas, de desenvolvimento, ou seja, as áreas de indústria, né, de produção industrial e também as áreas de setor financeiro, fluxo de informações dentro das cidades globais. Então, aqui nós encerramos, né, o Geografia, o Exercitando, e vamos dar continuidades. Então, até uma próxima! Olá, gente, tudo bom? Vamos agora fazer o nosso Exercitando de História do nosso terceiro ano, os nossos finalistas, não é verdade? Daqui a pouco estarão aí pleiteando vagas nas universidades e é para isso que essa atividade serve, né, gente? Para que nós possamos testar os nossos conhecimentos daqueles conteúdos que vocês já viram em história dentro das aulas dadas no Aula em Casa, tudo bem? Mas eu sei também que tem alunos do primeiro e do segundo ano que querem também aproveitar deste e participar conosco, então fiquem à vontade. Nós vamos agora iniciar o nosso Exercitando. Então vamos lá, nós já vamos trazer para vocês aí a primeira questão, porque eu quero esmiuçar bem bacana com vocês a explicação. Olha aí, questão 25, terceiro ano. Em busca, olha aí, do Enem, tá? Vocês sabem que o Enem ele traz um texto meio diferente do que nós costumamos ver outros vestibulares. Ele usa de textos mais longos, de interpretação, então fica a dica também aí para o nosso terceirão. Vamos lá então? Em busca de matérias-primas e de mercados por causa da acelerada industrialização, os europeus retalharam entre si a África. Já conseguiram descobrir o nosso conteúdo? Só aí já deu a deixa, né? Mais do que alegações econômicas, havia justificativas políticas, científicas, ideológicas e até filantrópicas. O rei belga Leopoldo II defendia o trabalho missionário e a civilização dos nativos do Congo. Argumento desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população. Então, nós temos aí um trecho, né, o assombro do continente mutilado, a partilha da África, e o que nós podemos ver no nosso enunciado? A atuação dos países europeus contribuiu para que a África, entre 1880 e 1914, se transformasse em uma espécie de grande colcha de retalhos. Esse processo foi motivado pelo... Então, antes de nós irmos às questões, eu quero trazê-los à situação desse enunciado. Nós estamos falando do imperialismo. Daquele momento em que lá na Conferência de Berlim, os países europeus, as grandes potências, não é mesmo, se reuniram e começaram a partir o continente africano. Por isso aí a referência à colcha de retalhos. Lembre-se que o continente africano, ele já vem desde lá do finalzinho do século XIV e principalmente no século XV, passando por esse processo de colonização, de exploração, de escravização da sua população. E aí nós já estamos em meados do século XIX para o XX e começa-se esse processo novamente, que nós chamamos de imperialismo e também nós podemos considerar como neocolonialismo. O rei Leopoldo II, rei da Bélgica, ele tem uma parte muito peculiar nesse processo, porque ele assume o Congo como se fosse um território dele e não da sua nação. E ele é responsável por um genocídio nesse território, no território do Congo. Qual era o motivo? O Congo ele era rico na extração da borracha, mesmo aqui a nossa seringueira.
e ela era muito necessária na indústria automobilística, na própria indústria, não é? Então, o que vai acontecer? Ele usou isso, essa extração, para explorar e para conquistar e até mesmo mutilar a população do Congo. Como vocês podem aí, o trecho diz, vão civilizar através da religião. Como vocês já sabem, é muito comum que a religião venha trazida junto desse processo de colonização e de exploração, mudando a língua, mudando a cultura, mudando a religião, não é isso? Então, Leopoldo, para quem tem aí a curiosidade depois, pode dar uma olhada, ele foi responsável por muitas atrocidades. Inclusive, ele determinava que a população do Congo, ela coletasse determinada quantidade de borracha, né, da seringa ali, do látex. Quando essas pessoas não conseguiam essa determinada quantia diária, elas tinham sua mão decepada. Imagine a crueldade disso, né, gente? E aí, quando no outro momento, elas já perdido a sua mão, elas não conseguiam cumprir, porque elas tinham que aprender, né, a continuar a coleta, ele decepava o antebraço. Então, nós podemos ver que Leopoldo, ele realmente tinha um grau de crueldade muito grande. Esse conteúdo também vocês viram no 9º ano, então já não é nenhuma novidade para o nosso 3º ano, não é mesmo? Nós temos então nas alternativas, vamos lá? Busca de acesso à infraestrutura energética dos países africanos, aí já eliminei a questão, né, professora? Já. Porque se você já sabe de antemão que a África é o continente que vem sendo explorado desde o finalzinho do século XV, você já sabe que essa aí, estrutura energética, a infraestrutura energética já está eliminada. Vamos voltar lá às nossas questões? Pode deixar aí mesmo, tá? Que eu explico para eles daqui sem problema. Tentativa de regulação da atividade comercial com os países africanos. Não, né, gente? Porque a África, ela não tem ali a estrutura suficiente para estabilizar uma atividade comercial. Letra C, resgate humanitário das populações africanas em situação de extrema pobreza. Realmente, eles estão em extrema pobreza. Porém, não havia um resgate porque eu estou falando da situação do imperialismo, certo? Letra D, domínio sobre os recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias. É justamente aí que está a nossa alternativa correta, gente. Eu vou já trazer o comentário para vocês, mas segurem aí rapidinho, tá bom? Por quê? Porque a África, ela vai ser partilhada, esse partilhada entre aspas, né? Ela vai ser cortada justamente para que os países europeus pudessem usufruir dos seus recursos, dos seus minérios, da mão de obra da sua população para manter os seus países na Europa. A alternativa E diz o seguinte: necessidade de expandir as fronteiras culturais da Europa pelo contato com outras civilizações. Essa aí também está completamente incorreta, porque vocês sabem que o europeu, ele vai à África com o sentimento eurocentrista, né? Ele se acha melhor, ele se acha superior, não só pela sua cultura, mas também pela cor da sua pele. O racismo está muito inserido nessa situação, não é isso? E eu tenho certeza que os meus alunos interpretaram isso muito bem. Então, por isso, nós vamos agora ao nosso chat, ler a participação de vocês. A Escola Estadual Presidente Castelo Branco, representada ali pelo Ari Miguel, alternativa A. Ari, nós não temos essa infraestrutura lá na África, tá bom? Então, vamos aí fazer a observação. A Alcilene, da Escola Estadual Professor Bernardino Lindoso, alternativa D. Muito bem, Alcilene. Quem mais? Temos a Ana Beatriz, da Escola Plínio Ramos, lá de Maitá, que já está bastante presente aqui conosco, também marcou a alternativa D. 7, Tarsila Prado, também de Maitá, gente. Que bacana saber que vocês estão longe da gente geograficamente, estão aqui tão presentes. O Caio também marcou a alternativa D. Quem mais aí para nós? Temos mais alguém? Tem o Roderick. Não, Escola Estadual, Roderick de Castelo Branco, a aluna Jéssica. Temos também a Toniele, da Escola Raimundo Holanda de Souza, também aqui de Manaus, participando conosco. Tem também a Samara, de Rio Preto, não é isso? Que também está conosco. Esqueci o nome de alguém? Não, né? Então, vamos trazer para vocês o comentário, porque eu sei que vocês gostam de anotar. Vamos lá? No movimento neocolonialista, lembram? Ou imperialista, o que eu expliquei para vocês no início.
As nações europeias buscavam especialmente novas fontes de matéria-prima, novos mercados consumidores e mão de obra barata, não qualificada, né, gente? Elementos fundamentais para o desenvolvimento tecnológico da Europa e não da África, certo? Agora vamos trazer a nossa questão 26, vamos lá? Olha aí. Também, né, trouxemos aí um texto para vocês interpretarem. Professora, língua portuguesa presente, tá, gente? Interpretação é fundamental na história. Em 1915, enquanto a dinastia Romanov comemorava seu tricentenário, a Rússia vivia um desastre militar. Com os combates da Primeira Guerra Mundial, os alemães conquistaram boa parte do território russo. Mais de 1,5 milhão de soldados foram mortos. No início de 17, a Rússia estava aniquilada militarmente e desorganizada economicamente. Ocorriam desabastecimentos, escassez e distúrbios populares. Em fevereiro e março, irrompeu a revolução contra o czar Nicolau II. A burguesia russa rapidamente instalou um governo provisório e uma Duma, que vocês já sabem que significa parlamento, certo? Deflagrada a Revolução Russa em fevereiro e março de 17, o governo provisório. O que aconteceu? Lembrem-se, olha aqui para a professora, que o fator mais importante aí é a Primeira Guerra Mundial. Porém, a Rússia, além de estar na Primeira Guerra Mundial, também vai estar vivendo uma revolução. Então, o negócio não estava legal para o lado deles, não é isso? Vamos às alternativas? Vamos lá, então. Alternativa A. Firmou um acordo de paz imediatamente com os alemães? O que vocês acham? Não, né, professora? Porque a guerra se estendeu até 1918. Exatamente. Aboliu a servidão e eliminou as dívidas dos mujiks, que era o nome dos servos, né? Para aplacar a revolta popular? Não, porque a revolução vai acontecer de novo em outubro, lembram? E os camponeses naquele momento, eles estão ali tentando se libertar da ideia de servidão. Então, as dívidas não serão eliminadas. Alternativa C. Decidiu manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que desgastou um novo governo. Vou ler primeiro, tá bom? Decidiu instaurar planos quinquenais para planificar a economia. Apesar da desestabilidade econômica, nesse momento não se tocou na economia. Instituiu a nova política econômica, o NEP, que combinava princípios socialistas e capitalistas. O NEP vai acontecer, mas mais para frente, porém, bem mais para frente, tá bom? Quando vocês vão entrar nesse novo bloco aí falando sobre a revolução em si. Então, olha só, o que está pontuando aí é a questão C. Por quê? Porque, vejam bem, vocês lembram que a Revolução Russa, ela tem 2 momentos, fevereiro e outubro. E a coisa que eles mais solicitaram era justamente tirar a Rússia da guerra. O que eles mais questionaram ali também foi retirar a Rússia da guerra e, claro, a burguesia ascender economicamente, já que os capitais eram estrangeiros. Lembram disso? Eu lembro porque fui eu que dei essa aula para vocês. Olha que legal. Então, o que vai acontecer? Eles não vão tirar a Rússia da guerra. E aí isso vai perdurar, isso vai complicar ainda mais a situação desse governo provisório. E foi por isso que, em fevereiro do mesmo ano, vai haver realmente uma outra revolução, causando um impacto ainda maior e modificando de vez a forma do governo, certo? Quem aí contribuiu conosco? Vamos lá? Olha aí, a Alcilene, lá do Bernardino Lindoso, alternativa C, muito obrigada, Alcilene, pela participação. A Beatriz, do Castelo Branco, alternativa C. Quem mais? Endrey, alternativa C também. Informem sempre a escola para nós, tá bom, gente? O Elton Araújo, da Escola Isaías de Vasconcelos de Iranduba, muito obrigada, Elton, alternativa C. O Antônio Carlos também, letra C. Quem mais? Ana Vitória, a resposta da 25 é a D. Eu posso estar enganada, por favor, alguém auxilia aí rapidinho para nós. O Elivelton marcou a letra C, a Toniele, da Escola Raimundo Holanda, a Even Clícia, da Escola Roderick Castelo Branco, também marcou a letra C. Quem mais? Mais alguém aí? Da 26?
Só um minutinho, gente. Temos o Ronaldo, da Escola Isaías Vasconcelos, também de Iranduba. Aliás, Ronald, perdão. Tá bom? Marcou a alternativa C. Naila, Enoque, Raíssa. Muito bem, gente. Fico muito feliz de ver a participação de vocês. Podem também fazer, se tiverem dúvida, as perguntas aos nossos colegas do chat. Professora Odilene, que está conosco, professora Isabel, professora Ananias. Muito obrigada também aí. E vamos ao nosso comentário. Vamos lá? Alternativa C. Somente a alternativa C está correta. O texto faz referência ao Império Russo no contexto da Grande Guerra, Primeira Guerra. Os russos estavam em conflito junto com a Inglaterra e a França, compondo a Tríplice Entente. Porém, a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria contribuíram para uma grave crise no Império Russo. Em fevereiro de 17, ocorreu uma revolução responsável pelo fim do Império e da dinastia Romanov. O governo provisório era liderado por Kerensky, que manteve a Rússia na guerra, desgastando o seu governo e contribuiu para a revolução do Partido Bolchevique em outubro de 17. Então, terceiro ano, muito obrigada pela participação de vocês e estudem aí para os vestibulares que vão aparecer. Agora nós vamos com a nossa amiga Sociologia. Muito bem, queridos alunos aí do terceiro ano, vamos fazer a correção do nosso exercitando de Sociologia. Vamos lá então para a questão 27. A questão 27 diz o seguinte: para entender a transição para a vida adulta, é necessário primeiro estudá-la dentro de certos marcos históricos e contextuais em que ela emerge como uma questão social. É praticamente impossível discutir a transição para a vida adulta sem esbarrar em algum momento com noções de participação da vida, categorias de idade e preocupações com a estrutura do ciclo de vida ou do curso da vida, como preferem muitos teóricos de abordagem qualitativa. Considerando o texto acima, é possível afirmar que, então vamos lá, o item 1 diz o seguinte: a transição para a vida adulta se dá sempre seguindo uma sequência em todas as culturas. Observe aí. 2. A sociedade industrial e a escolarização provocam a linearidade na transição para a vida adulta da seguinte maneira: escolarização, entrada no mundo do trabalho e constituição de uma nova família. E o item 3 diz: na sociedade atual, houve uma despadronização da linearidade na transição para a vida adulta, concebida nos séculos XVIII e XIX. Das alternativas acima, letra A, os itens 1 e 2 estão corretos. B, apenas o item 1 está correto. C, apenas o item 2 está correto. Letra D, os itens 1 e 3 estão corretos. E E, os itens 2 e 3 estão corretos. Vamos lá então para a nossa correção? Então aí a aluna Samara, da Escola Estadual Rio Preto da Eva, disse que a resposta correta é a letra C. Muito bem, Samara. Vamos para mais um aluno, o Enoque, da Escola Professora Maria Isabel Desterro, lá de Iranduba. O Enoque marcou a letra C, certo? Vamos lá então para o Endrey, da Escola Estadual Padre Luiz Ruas, ele marcou a letra C, certo? Então vamos ver aí, tem aluno marcando uma letra, outro marcando outra, vamos ver lá qual que é a correta. Vamos então para mais um, a Ana Carla, da Escola Estadual Professor Plínio Ramos, não é isso? A Ana Carla marcou a letra
C, certo? Muito bem. Vamos então para mais uma turma, mais um aluno. A Keliane, ela marcou a letra C. A Keliane é da escola Plínio Ramos Coelho, também lá de Humaitá. Parabéns, Humaitá, pela participação, né? Muita gente de Humaitá participando. Parabéns aí. O Railson disse que é a letra C. Também o Railson marcou a letra C. Vamos ver se está certo. A Giovana Lima, lá da Escola Estadual Solon de Lucena, né, aqui de Manaus, não é isso? Marcou a letra C como correta. Vamos para mais uma. Aí, Elivelton, marcou a letra D. Vamos ver então mais uma. A Evelyn marcou a letra C. Ela é da Escola Estadual Roderick de Castelo Branco. É isso? A Ana Paula marcou a letra A. Então, ele está tendo muita divergência nas alternativas dos alunos aí. Vamos ver mais uma. Ana Paula, letra A. Tem mais, professor? Diretor? Ah, tem. O Elivelton marcou a letra D. Não é isso? O Antônio marcou a letra E. Opa, tem uma letra diferente aí. Letra E agora, aparecendo. Mais uma. A Alzilene marcou a letra E também. Não é isso? Muito bem. Vamos então agora para a nossa correção. Correção da atividade. Vejam lá. Nós temos aí que nós estamos falando, quando essa questão ela trata daquele assunto que nós falamos sobre a transição para a vida adulta, juventude, uma transição para a vida adulta, né? Foi nessa aula aí. Então vamos lá. De acordo com o texto que nós lemos, considerando o texto acima, é possível afirmar que, primeiro, o item 1, a transição para a vida adulta se dá sempre seguindo uma sequência em todas as culturas. Observem, quando você vê isso aí, você já pode descartar essa alternativa, né, esse item. Por quê? Porque a juventude, as culturas não são iguais, não é isso? Elas se modificam, as culturas, elas têm uma maneira de trabalhar essa questão da juventude diferentemente. Por exemplo, numa sociedade indígena, é diferente da sociedade moderna hoje. Na Idade Média é diferente da sociedade moderna. Nós estamos falando especificamente da Idade Moderna, né? E mesmo a Idade Moderna muda de acordo com o tempo, né? Com o século, com a história, certo? Então, no item 2 diz o seguinte, olha lá. A sociedade industrial e a escolarização provocaram a linearidade. Linear é uma coisa reta, né? Linearidade na transição para a vida adulta, da seguinte maneira. Então, segundo essa sociedade, a juventude servia para essa transição, você passar de jovem para adulto. Então, vejam lá. Primeiro você entrava na escola, escolarização, depois você ia para o mundo do trabalho e depois você construía uma família. Quando isso acontecia, você era considerado adulto. Saía da juventude e era considerado adulto. Tá muito bem. O item 3. Na sociedade atual, estamos falando sociedade moderna, hoje, né, na contemporaneidade. Na sociedade atual, houve uma despadronização. Vejam, lá era linear, aqui foi despadronizado. Houve uma despadronização da linearidade na transição para a vida adulta, concebida nos séculos 18 e 19. Então, das alternativas acima, estão corretos. Aí diz, o item 1 e 2, não é o item 1 e 2. Letra B, apenas o item 1? Não, o item 1 não é porque o item 1 está errado. C, apenas o item 2 está correto? Não, apenas o item 2 não, né? Também não está correto. A D diz, o item 1 e 3 estão corretos? Não, porque o 1 nós já vimos que está errado, mesmo que o 3 esteja correto, mas o 1 não está. E a letra E diz, os itens 2 e 3 estão corretos. Exatamente, então quem marcou a letra E, marcou correto, não é isso? A letra E é a letra correta, certo? Então vamos para o nosso comentário. Não é possível no mundo de hoje padronizar de maneira
tão... Volta aí, diretor. Não é possível no mundo de hoje padronizar de maneira tão linear a passagem de uma fase da vida para outra, principalmente da juventude para a vida adulta. Pois, como diz o texto, é preciso considerar os contextos social e econômico, e até cultural também, em que se está inserido. É muito comum em setores populares ter filhos, né, antes de terminar o processo de escolarização e casar-se, mesmo estando desempregado. E em classes mais abastadas, pessoas com mais de 30 anos ainda vivem na casa de seus pais. Então, nós marcamos aí a alternativa E como alternativa correta. Parabéns a todos os alunos aí do terceiro ano que participaram, que estão se preparando aí para o Enem, né, para os cursos aí para a entrada na faculdade. E vamos até o próximo exercitando. Desculpa, tem mais uma, né? Desculpa aí, Vamos então para a questão 28. Essa questão é a questão do Enem aí, ó, de 2015. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Tá? Vamos então para o comando da questão. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à produção do meio ambiente está baseada então nós temos aí, na prática econômica sustentável, B, na contenção de impactos ambientais, letra C, na utilização progressista ou progressiva dos recursos naturais, D, proibição permanente da exploração da natureza e letra E, definição de áreas prioritárias para a exploração econômica. Vamos ver então como é que vocês marcaram essa questão. Vamos então ver aí como os nossos alunos responderam essa questão. A Escola Estadual Vasco Vasques, né? O aluno marcou aí, o aluno Caio marcou a letra D. Segundo ele, é a letra D que está correta. Muito bem. A Gessiane, lá do 7, Tarsila Prado, lá de Humaitá, ela marcou a letra D. Não é isso? Temos mais. A Gabriele marcou a letra D, também da Escola Plínio Ramos, lá de Humaitá. Certo? A Keliane marcou a letra D também. A Keliane também é lá do pessoal de Humaitá participando aí. Parabéns para a turma de Humaitá. Certo? Muito bem. Tem mais alguém? Tem aí o Railson, né? O Railson, lá da Escola Cleomenes do Carmo Chaves, marcou a letra D também. Tá? Muito bem. A Keliane nós já vimos aí. A Keliane marcou a letra D. Já colocamos aí, né? Da Keliane. A Celina da Escola Estadual Rio Preto da Eva marcou a letra D. Diz que a letra D é que está correta, não é isso, Celina? Muito bem. A Evelyn, lá da Escola Estadual Roderick de Castelo Branco, marcou a letra D. Né? Segundo ela, é a letra D que está correta. Muito bem. A Gessiane, lá da Escola Tarsila Prado, lá de Humaitá, marcou a letra D. Marcou a letra D como sendo a letra correta. Muito bem. Vamos então agora para a nossa correção. Vamos dar o gabarito aí para vocês. Então vejam lá. O correto dessa questão. Vejam, depois de a gente ler e analisar o texto, nós vamos
para o comando da questão diz, considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, né, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na prática econômica sustentável? Não. Né? Contenção de impactos ambientais? Bem não. Né? Utilização progressiva dos recursos naturais? Não sei. D. Proibição permanente da exploração da natureza? Quem sabe, né? E definição de áreas prioritárias para a exploração econômica. Vejam, dessas alternativas todas aí, aquela que está correta, que vocês marcaram, e a maioria marcou corretamente, é a letra D, certo? Por que que a letra D? Né? Porque ela fala da proibição permanente, ela fala da intocabilidade, a natureza como sendo algo intocável, não é isso? Da proibição permanente da exploração da natureza. Essas ideias estão de acordo com o texto e descreve a respeito da corrente ambientalista fundamentada nos ideais chamados preservacionista, né, sobre a natureza. Essa corrente preservacionista, elas querem a natureza intocada. Né? Segundo eles, não se pode mexer na natureza, certo? Muito bem, parabéns pela participação de todos e até um próximo Exercitando.